Muito bem, meus irmãos, abram suas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículos de 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Oremos. Amado Deus, nós pedimos a tua direção, para que nós possamos, ó Pai, meditar na tua palavra e aprender, Senhor Deus, com ela, aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. Que o Espírito Santo, que inspirou os escritores da Bíblia, possa iluminar, Senhor Deus, agora a nós, para compreendermos precisamente a mensagem, Pai, para o nosso contexto atual, Senhor Deus, de vida social, espiritual, Senhor Deus, que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Então, aqui, o editor da Bíblia colocou um título para esse parágrafo: a fé que vence o mundo, não é? Mas também já encontrei outras Bíblias que mostram algo interessante, que mostra também alguma coisa sobre pertencer à família de Deus, não é? Como é que um crente, a pessoa passa a pertencer à família de Deus, e o que fazem aqueles, como agem aqueles que pertencem à família de Deus? Também tem isso. Mas veja bem, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, não é? Então, primeira coisa, que um filho de Deus, ele é conhecido por sua fé em Jesus Cristo. O filho de Deus é conhecido pela sua fé em Cristo. Obviamente. Lembra do Evangelho de João? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, né? Que vai dizer que todo aquele que o recebe, que recebe a Cristo como Salvador, esse Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus. É exatamente o que diz aquele texto. Então é exatamente isso. Nós, quando recebemos a Cristo como Salvador de nossas vidas, nós passamos agora a ser filhos de Deus naquele instante. Antes, tínhamos nascido na carne, éramos filhos dos nossos pais na carne, tá certo? Por causa do nosso pecado e da herança que nós recebemos do pecado, éramos também filhos do maligno, como a Bíblia diz, mas nós passamos a ser filhos de Deus quando nascemos espiritualmente. É por isso que Jesus Cristo, quando se confronta com Nicodemos em João capítulo 3, lá no Evangelho de João capítulo 3, primeira coisa que Jesus Cristo diz, Jesus Cristo responde uma pergunta para Nicodemos, que Nicodemos nunca fez a pergunta para ele, e ele diz: importa-vos nascer de novo, porque se não nascer de novo, da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Ora, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quem é o Cristo? O Cristo é exatamente o Messias, o Salvador enviado. Essa palavra Cristo quer dizer exatamente isso: o Messias, o Salvador, o enviado. Então, para que nós nos tornemos realmente filhos de Deus, com todos os privilégios de fazer parte da família de Deus, precisamos crer em Cristo como Salvador. Crer que Jesus realmente é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus unigênito que Deus enviou ao mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como diz João, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o versículo mais conhecido nosso. Ele vai falando aqui, tanto no versículo 1, que ele fala exatamente, crer em Cristo, ter fé em Cristo para poder pertencer à família de Deus, ser um filho de Deus.
Lá no finalzinho, no versículo 5, ele vai repetir isso, ele vai dizer assim: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Jesus é o Filho unigênito de Deus, é aquele que Deus enviou exatamente para tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é exatamente aquele que veio para pagar o preço dos pecados dos seus, não é? Daqueles que são seus, daqueles que ele compra com o seu próprio sangue. Então é fundamental crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Exatamente todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E no versículo 1 ainda vai repetir o seguinte, ele vai dizer que e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ele está falando que o Filho de Deus é conhecido também pelo seu amor a Deus e aos filhos de Deus. Tanto é pelo seu amor a Deus como aos filhos de Deus. Olha o que diz o versículo 2. O versículo 2 diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ou seja, se nós amamos a Cristo, se nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, e nós cremos que todo aquele que é nascido exatamente de Deus é porque crê em Cristo como seu Salvador, e esse faz parte da família de Deus, é que todos aqueles que creem em Cristo, assim como nós, são nossos irmãos em fé. São aqueles que fazem parte da família de Deus, são nossos irmãos e devem ser alvo do nosso amor também. Por isso que ele diz que o Filho de Deus também, ele é conhecido pelo seu amor a Deus, mas não só pelo seu amor a Deus, mas pelo seu amor aos filhos de Deus, que são também nossos irmãos. Não foi isso que Cristo disse? Eu canso de dizer praticamente em quase todas as minhas pregações, eu repito, que Jesus Cristo mesmo disse que o que é mais importante para nós? O que é mais importante para uma pessoa na vida? É um relacionamento com Deus, um relacionamento com as pessoas. Foi o que Cristo disse. Deus, o Criador, ele determinou que o principal mandamento, ou seja, nossa principal atitude, nosso principal comportamento, nossa principal missão aqui nesse mundo é amar a Deus, principal, e amar as pessoas. Isso é o mais importante. Isso resume tudo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Então, obviamente, mais importante, quando eu creio em Cristo, me torno filho de Deus. Todos aqueles que vão crer em Cristo se tornam filhos de Deus e precisam estar todos amando a Deus e se amando mutuamente. Esse é o que nos une. Esse amor é o que faz parte da gente. Então, nós estamos vivendo um momento muito complicado, né? Estamos vivendo esse tempo onde nós estamos sendo empurrados para dentro das nossas casas, né? Nós estamos sendo empurrados para dentro de casa, fiquem dentro de casa, fiquem lá, é uma pressão tremenda que vem de cima das autoridades humanas para nos jogar dentro de casa. Só que a igreja não está presa. A igreja não está presa, a palavra de Deus não fica presa, né? A palavra de Deus não pode ficar detida e Deus não fica preso. E também nós não podemos nos contentar com as migalhas. Nós temos a internet, que a gente temos as redes sociais, mas isso não é nada, isso é muito pouco, isso não significa muita coisa. Nós precisamos a unidade da igreja. Nós somos um rebanho que marchamos juntos, guiados pelo Senhor, que andamos unidos. É um rebanho, andamos assim juntinhos, cada um no seu canto, cada um faz. Não é a mesma coisa, né? Precisamos estar unidos. Outra coisa também que eu vejo aqui nesse texto, ele diz: disto conhecemos que amamos os filhos de Deus, né? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ora, nós somos filhos de Deus e amamos a Deus. Mas uma coisa que ele coloca aqui, muito interessante, é que o Filho de Deus é conhecido por sua obediência aos mandamentos de Deus. Versículo 2 e 3 diz assim, o 2 que eu já li, diz que nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Interessante isso aqui, né? Porque o próprio Cristo disse que aquelas pessoas que o amam são as pessoas que têm os seus mandamentos
e os guarda. Tem mandamento e guarda esses mandamentos, ou seja, obedece esses mandamentos e vive com base neles. Conhece a Deus. Como é que eu digo que amo a Deus? Como é que eu posso dizer que amo a Deus e vivo uma vida completamente fora da vontade de Deus? Então não amo a Deus. É uma prova muito clara. Não, eu amo a Deus. A pessoa está vendo tudo errado, tudo torto, tudo não sei o quê. Não, porque não sei o quê. Querendo justificar o seu estilo de vida pecaminoso, seu estilo de vida completamente fora das coisas de Deus e diz que ama a Deus. Não pode. Deus é muito claro, né? Quem ama a Deus o obedece. Mas é interessante, não é? Uma das coisas que eu vejo, lembra que Jesus Cristo falou exatamente isso, João capítulo 14, versículos 21, 22 e 23, ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda são esses que me amam de verdade, né? São os que me amam, né? E aqueles que o amam, né, que o obedecem, são amados por ele e pelo seu Pai. Então veja uma coisa muito interessante. Ele diz aqui algo que eu acho muito interessante, que é exatamente o finalzinho do versículo 3. Ele diz: os seus mandamentos não são penosos. Por que os mandamentos de Deus não são penosos para nós que somos filhos de Deus? Porque nós temos prazer em obedecê-lo. Nós nos alegramos em obedecer aquilo que Deus quer para a nossa vida. E ainda mais, Deus nos dá mandamentos, mas interessante que juntamente com os mandamentos que Ele nos dá, Ele também nos dá o poder para obedecermos os mandamentos, que é o mais maravilhoso. É isso. Então algumas pessoas estão vivendo situações completamente terríveis e muitas vezes não conseguem obedecer a Deus, porque acham que se obedecerem a Deus vão perder algum privilégio do mundo. Amados, quando nós obedecemos a Deus, é maravilhoso obedecer a Deus. Nós nos alegramos quando obedecemos a Deus, porque Deus nos capacita, nos dá poder para essa obediência. É isso que Ele faz. Lembra de Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30? Abra, deixe marcado aí 1 João e vá comigo para Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, os últimos versículos do capítulo 11. Olha como é que Jesus Cristo diz. Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jugo do Senhor é suave, o fardo é leve. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Aquilo que Ele quer para a nossa vida é suave. Pesado é o que o mundo nos impõe. Pesado é que o pecado realmente nos coloca nos ombros, o peso terrível do pecado, que quantas pessoas estão aí chorando até hoje, com a vida estragada, porque receberam em suas vidas o jugo do pecado, o peso do pecado, que é penoso, que estraga com vidas. Pecados onde as pessoas bebem, onde as pessoas se drogam, onde as pessoas praticam violência, onde as pessoas elas se voltam umas contra as outras. Pecado onde elas roubam, elas usurpam o poder das outras. Pecado onde elas agem de forma corrupta. Então, é isso que é penoso. No final, vem contra todas essas pessoas. Recebemos o mal do mal que se faz. Então, é preciso cuidar dessas coisas, né? O amor aos irmãos é um serviço sacrificial, mas o amor a Deus é uma obediência aos seus mandamentos. Enquanto a gente ama os irmãos e nós servimos uns aos outros de forma sacrificial, quando nós amamos a Deus, nós obedecemos a Deus. Sabe? É diferente. Então, são duas coisas que elas se completam. O amor a Deus e o amor aos irmãos. Isso não pode de maneira nenhuma faltar para nós, dentro da nossa própria vida como verdadeiros cristãos. Por que a gente passa essas dificuldades todas? Muitas vezes nós nos privamos das coisas de Deus exatamente porque queremos provar as coisas do mundo. E a palavra de Deus nos chama a atenção muito claro sobre essas questões também, para que a gente não se perca em cima disso.
exatamente nos entregando aquilo que o mundo realmente está oferecendo para a gente. O mundo está aí, está vendo uma coisa que a gente está percebendo, algo muito claro. Com essa pandemia, que todos foram jogados para dentro das suas casas, nós não precisamos, a gente viu que a gente não depende de jogo de futebol para viver. Não, pararam todos os jogos de futebol e ninguém morreu por causa disso. E o problema não é esse. A gente não precisa de show de artistas, tá certo? Para poder viver, não precisa. De repente os médicos e a ciência ficou lá em cima, começaram a colocar essas pessoas, a exaltar isso, porque o mundo, infelizmente, com o seu sistema terrível contra Deus, ele quer valorizar aquilo, ele valoriza aquilo que traz para ele algum tipo de vantagem. Então, a gente está percebendo que todas essas coisas, a gente está vivendo um mundo de entretenimento, onde as pessoas faziam tudo o que queriam, sabe, sem dar satisfação nenhuma a Deus. De repente vem esse vírus e faz com que as pessoas pelo menos repensem isso, tá certo? O que chocou muito é que de repente para todas as instituições praticamente, né? A igreja, ela está no mundo, mas ela não é uma instituição do mundo, ela é uma instituição divina. Ela está acima desses poderes terrenos. A igreja precisa entender exatamente isso. Voltando aqui para o nosso texto, olha, porque este é o amor de Deus, versículo 3, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Obedecer a Deus não é um castigo, obedecer a Deus é um prazer e um privilégio. Nem todos têm esse poder, porque para obedecer a Deus, Deus nos dá esse poder do alto para que a gente possa obedecê-lo. Ora, se dependesse de mim mesmo, eu queria estar no mundo, mas Deus mudou meu coração, Ele me converteu para isso, para que eu pudesse amar a Deus, entende? Então Deus exatamente mudou para que eu pudesse amar a Deus. Por isso que quando Deus muda, faz uma operação no nosso coração, na nossa mente, no nosso gosto e tudo, porque senão eu queria estar no mundo. Por que uma pessoa do mundo tem dificuldade de obedecer a Deus e não obedece claramente? Uma pessoa que não tem o Espírito, não nasceu ainda em Cristo, não tem sua fé depositada completamente em Cristo para a sua salvação, porque está faltando poder para isso. No instante em que nós cremos em Cristo, recebemos o poder do alto para obedecer a Ele, para obedecer aos seus mandamentos. Presta atenção, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Está aí o mundo com todos os seus problemas, com todos os seus, sabe, a sua perversão e perversidade. Agora teve que parar um monte de coisa, mas as perversões elas existem, né? Ela está aí continuando, as pessoas matando, roubando, assassinando. Uma das coisas que essa pandemia veio causar e mostrar claramente para as pessoas foi uma coisa interessante. Como as pessoas se recolheram em casa, aí a gente está vendo as dificuldades que muitas famílias têm de se relacionarem, né? Muitas dificuldades. Não estávamos cuidando disso. Uma das coisas mais importantes que Deus coloca para a nossa vida, que é exatamente o relacionamento, nós estávamos cuidando dessa área da nossa vida, né? E é preciso cuidar para termos paz com as pessoas com quem nós convivemos. Mas preste atenção, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como é que a gente faz para vencer todos os apelos do mundo? Para não cedermos ao mundo, para não ficarmos andando como o mundo. Lembra que o apóstolo Paulo chama a atenção para nós, lá em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Lembra? Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo para a gente não se conformar com o mundo, para a gente não tomar a forma do mundo, para a gente não agir como o mundo,
para nós não nos movermos como o mundo, para nós não nos relacionarmos uns com os outros como o mundo faz. O mundo não sabe, não conhece a Deus, então não sabe o que é amar. O mundo conhece paixões, mas não conhece amor. Então, esse é o grande problema. O mundo conhece as paixões do mundo, e são paixões que muitas vezes se tornam, inclusive, coisas aberrantes, que a gente vê que o mundo faz. Aí, por causa das suas paixões, rompem com aquilo que realmente é verdadeiro, que é as coisas de Deus. Mas o que é que faz com que a gente vença esses apelos do mundo? Que a gente não ceda, não se molde ao mundo. Ele está dizendo, a nossa fé. A fé. E onde é que ele está falando de fé? A fé que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele vai falar, o contexto é todo em cima disso. As coisas estão ruins, pessoas estão passando dificuldades, o mundo está aí, passando por dificuldades terríveis. Alguns homens detêm riquezas maiores do que várias nações do mundo. Um homem só é mais rico do que várias nações do mundo, só uma pessoa no mundo. Se esse dinheiro fosse distribuído corretamente, ninguém passaria fome no mundo, não estaria ninguém com necessidade, não tinha ninguém desempregado. A tecnologia que nós chegamos e os recursos que a humanidade já chegou, se fossem bem distribuídos, dava para suprir a necessidade de cada pessoa no mundo todo. O problema é que as pessoas amam mais o mundo do que as coisas corretas, as coisas de Deus. Resultado, está aí o mundo em falência. Aí cada um cria o seu sistema de governo do jeito, sistema de governo de outra maneira, tá certo? Cada um querendo dominar mais o povo, e o povo pagando o preço e sofrendo cada vez mais. Resultado, o que nós precisamos fazer? Precisamos crer em Cristo. É Ele que liberta. Por isso que você percebe que todo governo que quer manipular, que quer oprimir as pessoas, que quer dominar as pessoas, a primeira coisa que eles fazem é promover exatamente um ateísmo. É tentar barrar a fé cristã onde ela chega. Porque a fé cristã é a fé da liberdade. A fé cristã é a fé onde o homem se liberta, onde o homem pode usar todas as suas faculdades para viver bem. O homem pode usar isso. E aí, querem destruir exatamente isso. Ora, por que o Brasil sente tanto nessa hora? Porque exatamente onde se joga todo mundo para dentro das suas casas. Porque a igreja, muitas vezes, ela está proibida, não é? Estão tentando proibir a igreja de realmente se reunir, de estar junto, de estar pensando, de estar agindo para a liberdade das pessoas. Mas o que é que vence o mundo? A nossa fé em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, depositamos nossa fé, nós começamos a aprender o que Cristo realmente tem para a nossa vida. Lembra de João, capítulo 8, versículo 32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E onde é que está a verdade? A verdade está na palavra de Deus, a verdade está no Senhor Jesus Cristo. O mundo detesta a gente quando a gente fala de verdade. Porque o mundo não gosta disso. Os absolutos de Deus, eles destroem essas questões. Mas nós cremos em Cristo, sabemos que Ele é o Filho de Deus, sabemos que Ele é o Cristo, o nosso Salvador, o ungido, o Messias que veio para nos salvar, e que as suas palavras, como Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, a sua palavra é a verdade, e ela nos liberta. Quem é o que vence o mundo? Se não é aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, é aquele que Deus realmente mandou para nos salvar, é aquele que Deus mandou para pagar o preço do nosso pecado, que desceu dos altos céus, se fez homem, que viveu entre nós por um determinado tempo, mas que foi tentado em todas as coisas, mas que jamais pecou, que foi morto, que passou exatamente por todo o sofrimento nas mãos de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, que foi morto e sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e que subiu aos altos céus e que está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Esse é o Cristo, esse é o Filho de Deus. Quem crê assim, vence o mundo. É isso que a palavra de Deus diz. Quem crê que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus, vence o mundo.
Amém? Vamos orar. Senhor bendito, maravilhoso Pai, te louvamos, agradecidos pela tua santa palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, renova a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Nos ajuda, Senhor Deus amado, a amar mais a Ti do que ao mundo, a amar mais os nossos irmãos, ó Pai, do que as nossas coisas, porque pessoas são mais importantes do que coisas. Ajuda-nos, ó Pai, a testemunhar para todos que nós realmente conhecemos o Senhor, amamos o Senhor e amamos os Teus mandamentos, porque são eles, ó Pai, que nos colocam no caminho certo. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós somos rebeldes, desobedientes. Igual crianças, Senhor Deus, muitas vezes reclamamos, quando nossos pais, muitas vezes, Senhor, nos davam uma ordem, nós ficávamos, ó Pai, como crianças e adolescentes ali, emburrados, porque nós não entendíamos e nem aceitávamos as ordens. Mas depois que ficamos, ó Pai, adultos, responsáveis pelas nossas próprias vidas aqui, nós entendemos os nossos pais. E muitas vezes são assim, Senhor Deus amado, os teus filhos também. Muitas vezes, por causa da imaturidade, da criancice, não entendem os teus mandamentos. Só depois, Senhor Deus, lá na frente, quando amadurecem, é que vão te agradecer. E nós queremos te agradecer pelos teus mandamentos, pedir perdão todas as vezes que nós nos colocamos como rebeldes contra eles. Obrigado pela oportunidade de te louvar, pela vida dos irmãos que vieram aqui nesta tarde para louvar o Senhor conosco. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Mais um louvor para fechar?